Meu amigo, minha amiga, quando estávamos aqui em meio a pautas muito positivas, como o fim da escala 6 por 1, de repente, essa gente que sempre arrasta os debates públicos aqui no nosso país para o mundo do esgoto, eles conseguiram chamar atenção mais uma vez. Mas as consequências para essas criaturas podem ser muito complicadas para eles, para dizer o mínimo, né? Já falei com vocês no nosso encontro anterior que no estado de beligerância, essas criaturas poderiam ser consideradas como traidoras da pátria. E a pena no Código Penal Militar Brasileiro em tempo de guerra, para essas criaturas, é a pena de morte por fuzilamento. O Brasil tem pena de morte, mas em tempo de guerra. Isso pouca gente acaba prestando atenção. Isso cria para a gente também perspectivas muito curiosas, que faz com que nós percebamos que até no mundo da traição existe algum tipo de gradação. Porque na história da humanidade, algumas figuras que tiveram uma ideologia, tiveram um propósito de salvar seus povos, enfim, de confrontarem-se ali com os estados, eles foram considerados traidores, terroristas, né? Isso a gente não vê muito hoje. Como, por exemplo, Jesus Cristo. O que foi Jesus Cristo, dentro daquela perspectiva daquele momento, senão alguém que estava enfrentando o Estado romano? Alguém que poderia ser considerado um terrorista, que estava querendo ali fazer uma rebelião para criar uma cisânia, ou criar uma ruptura naquilo que se configurava como Estado naquele momento. Bom, se a gente puder chegar aqui nos tempos mais atuais no Brasil, vamos pegar aqui o período da Inconfidência Mineira, né? Que também foi considerado pelos historiadores, de uma forma mais correta, como a conjuração mineira. Sim, porque inconfidente é a mesma coisa que ser considerado um traidor da pátria. Mas qual pátria? A pátria portuguesa, já que o Brasil não tinha autonomia. E o que se visava naquele momento era a ruptura com a coroa portuguesa para que o Brasil fosse uma nação independente. São, de um certo modo, né, traidores do bem. Mas o que tem a ver a história de Cristo e de Tiradentes com o clã Bolsonaro? Esses são traidores, que são os traidores ratos, porque esses não têm nenhum tipo de ideologia, esses não têm nenhum tipo de princípio, esses não querem libertar o Brasil de absolutamente nada. Eles só querem ganhar dinheiro e fugir da polícia e tirar da cadeia quem já está na cadeia por ter tentado destruir a nossa democracia. Essas são as diferenças fundamentais. Agora, que consequências esses traidores da pátria, esses traidores ratos, podem sofrer aqui no nosso país se essa história toda escalar? E o sonho deles de verem aqui no nosso país algum tipo de intervenção? Será que tem algum tipo de possibilidade de acontecer isso? Pois bem, eu vou dissecar com vocês aqui alguns aspectos, vou trazer a legislação brasileira atual, o que prevê, e essa legislação cria um problema muito sério para as Forças Armadas aqui no nosso país. O alto comando das Forças Armadas deve estar se reunindo agora, porque diante de uma situação iminente contra a nossa soberania, o nosso território, quem é que entra em cena no meio dessa história? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui o que a lei diz, a Constituição diz sobre esses fatos, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e venha para o nosso clube de membro, o nosso canal de cortes e não se esqueça também de prestigiar o nosso abaixo-assinado, que você pode colocar ali o seu contato, para eu entrar em contato com você durante esse período, porque eu sou pré-candidato a deputado federal. E justamente eu quero entrar no Congresso para enfrentar esses ratos. Me desculpem falar essa expressão, mas é isso que tem que ser dito para essas criaturas. Ratos traidores da pátria, tá? Então, tá o link aí no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E vamos participar aqui cada vez mais do nosso portal, tá legal? Gente, os jornalões hoje estão colocando na capa, né, o que aconteceu. Folha de São Paulo. Governo Trump decide classificar PCC e CV como organizações terroristas. Estado de São Paulo. Estados Unidos decidem declarar PCC e CV como grupos terroristas sem aval do Brasil. Isso é muito importante, essa menção na capa. Globo. Estados Unidos classificam PCC e CV como organizações terroristas. Os jornais regionais, alguns dão mais destaque, outros não dão destaque algum, né? Porque o Tempo de Minas, Estados Unidos classificam PCC e CV como terroristas após visita de Flávio. 0 Hora. PCC e CV são classificados como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos e por aí vai, né?
Agora, gente, vários desdobramentos têm que ser considerados no meio dessa história. O presidente Lula, ele está certamente preocupado com essa história, está discutindo ali qual é a posição mais soberana, a posição mais racional, a posição mais legítima, a posição necessária que um chefe de Estado tem que tomar diante dessa informação. Na verdade, não está tendo nenhum tipo de informação direta, né, dos Estados Unidos ao governo brasileiro. O governo brasileiro está sabendo, enfim, por publicações. Né, até o momento não há nenhum tipo de informe oficial. Informamos ao governo brasileiro, enfim, o que é uma coisa totalmente estapafúrdia, porque é uma declaração unilateral, né, sem combinar com ninguém. Chegou lá e, olha, classificou, então a pessoa te classificar com alguma coisa que se dane o mundo, né? Agora, o problema é a pessoa classificar, você classificar o nosso país, e a partir de uma classificação imaginária ou uma falsa classificação, essa pessoa, esse grupo, esse país, criar algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo a você, que não concorda com esse tipo de situação. E aí o seguinte, já pensou, gente, você tendo dentro da sua casa alguém que está abrindo a porta para um ladrão, alguém que está abrindo a porta para um sequestro, alguém que está abrindo a porta para algum tipo de prejuízo à sua vida? Pois é isso que esse clã Bolsonaro está fazendo. Eles estão querendo abrir as portas do nosso país, mas não para algum tipo de coisa que pudesse ser justificável, não, porque são ratos, são traidores da pátria e eles querem simplesmente fugir da polícia, libertar quem está preso e ganhar grana no final da história. É o tipo de traidor mais rato do mundo, né? O roedor do mundo. O presidente Lula, no entanto, nessa sexta-feira, está com a agenda grande. Foi para Aracaju, foi visitar as instalações da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Sergipe, a Fafem de Sergipe, por ocasião da retomada das operações. Anúncio de investimento da Petrobras, depois foi fazer a visita, vai fazer a visita ao Hospital do Amor de Lagarto, enfim. Anúncio na área de saúde, está com a agenda lotada aqui e termina às 9 horas da noite e vem para o Rio de Janeiro. Então, o presidente Lula, agora, entre uma ação e outra, com certeza ele está conversando aí com as pessoas do governo para entender qual é a posição nesse momento. Mais tarde eu vou trazer aqui para vocês mais informações, cenas de coisas muito semelhantes que aconteceram em outras partes do mundo depois de ações como o Trump fez, né? O Estado de São Paulo ontem já tinha feito um editorial chamando o Flávio Bolsonaro de o mordomo da Casa Branca. Eu diria até o rato da Casa Branca, né? A embaraçosa imagem de Flávio com Trump, demonstrando toda a sua subserviência ao americano, só serve para mostrar força aos que no campo da direita duvidam de sua candidatura. E aí vai, né? Agora, por que é que a extrema-direita está comemorando muito? Porque as pautas estavam muito positivas aqui para nós, né? A gente estava aqui discutindo coisas muito boas, e aí, de repente, essa gente está tentando arrastar a gente com correntes para o esgoto, para o lodaçal político deles. E a tentativa é de tanto de escapar do colo do Vorcaro, como também desviar o foco de amiguinhos, né? Porque não vamos esquecer que o clã Bolsonaro patrocina o grupo de Cláudio Castro. Na verdade, eles fazem parte do mesmo grupo. Fora do jogo, Castro desiste de candidatura, acossado por investigações e sob isolamento político do PL. Gente, é só notícia cabeluda em relação à criatura. O Globo chegou a fazer aqui uma página inteira, aliás, 3 páginas hoje do Globo, falando aqui desse criminoso e da Orcrim bolsonarista. Eu só não sei porque que o ministro André Mendonça não mandou prender o Cláudio Castro ainda. Arriscado ele fugir, ele se encontrar lá com essa turma toda. Como o dinheiro dos aposentados do Rio foi escoado para tentar salvar o Master. Em relação de Castro e Vorcaro, pavimentou média de 2 aportes por mês em meio a problemas de liquidez do banco. E o Cláudio Castro, amigo e o sócio de Flávio Bolsonaro, na Orcrim dessa história toda envolvendo o Banco Master. Um dava dinheiro do povo, do aposentado, para o gangster Vorcaro e Flávio Bolsonaro ia extorquir o criminoso para tomar dinheiro dele para supostamente fazer filme. Então, ele foi para fora do nosso país e, depois disso, por conveniências talvez do governo norte-americano também, resolveu ali, o governo norte-americano, colocar essa azeitona na empada do Flávio Bolsonaro. Mas, gente, e qual o efeito prático disso?
Será que eles vão ver, ou nós assistiremos helicópteros aqui no Brasil, fazendo bombardeios em comunidades, explodindo barcos, mariners, soldados dentro do território brasileiro? Olha, isso aí está no campo muito remoto de acontecer uma coisa dessa. Mas, como eles anunciaram que agora eles têm esse poder, unilateralmente, de invadir o território brasileiro, isso obrigatoriamente faz com que, neste momento que eu estou conversando aqui com vocês, os comandantes das Forças Armadas do nosso país estejam reunidos para avaliar o que está acontecendo. Porque, gente, se vem uma força estrangeira e entra no nosso território sem autorização, isso aí é uma declaração de guerra, né? É uma declaração hostil. O Jeguinho Lustroso do Paraná fez uma publicação emocionada, super elogiosa, porque também é uma dessas ratazanas, né? Deixa eu diminuir aqui. Ratazanas traidoras, porque quem comemora isso só pode ser um rato traidor também, né? E aí ele reproduz aqui um texto em português do Marco Rubio. Primeiro, o Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. É mesmo, é? O PCC, o Comando Vermelho, estão lá nos Estados Unidos? Impressionante. Hoje, eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. A administração Trump continuará, prestem atenção nisso aqui, a administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Então, eles estão comemorando, essa extrema-direita aqui no Brasil, a proteção dos interesses dos Estados Unidos da América. Então, gente, que pátria esses ratos estão defendendo? Hoje eu estou falando muito essa expressão dos roedores, né, até pedindo desculpas, né, se eles pudessem, em algum momento me escutarem, né, ou me compreenderem. Que eles ficariam muito chateados dessa comparação desses bípedes traidores com esses roedores que, enfim, que não tem nada de traidores, né? O artigo 136 da Constituição, ele pode ser invocado com base também no que prevê o artigo 142, que as Forças Armadas aqui no nosso país devem garantir a nossa soberania, a nossa integridade territorial. E o artigo 136 da Constituição, olha só, gente, imagine o seguinte quadro, já que esses caras querem pirotecnia, imagine que os americanos invadam alguma região do Brasil, qualquer que seja o pretexto, sem avisar. Obviamente, as Forças Armadas do nosso país vão ter que reagir, não é? Por conta dessa situação, ou mesmo que não reajam instantaneamente, isso vai criar a necessidade do presidente da República convocar o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. E pode decretar o artigo 136 da Constituição, vejam só. O presidente da República pode, ouvido os Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades por grandes proporções na natureza. O artigo aqui, ele vai falando aqui do que pode ser feito com as criaturas que estiverem envolvidas com essa traição aqui. E no parágrafo 3º diz o seguinte, ó, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será, por esse comunicado, imediatamente ao juiz competente, que relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Eu estou grifando isso porque esses ratos, eles podem ser presos, gente. Podem ser presos. Olha o que diz aqui o artigo 137. Pode ser preso e ser responsabilizado também com base no Código Penal Militar. O artigo 137 diz: o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 2, declaração de estado de guerra ou agressão armada estrangeira. Então, gente, vejam só o que esses criminosos, traidores da pátria estão fazendo. Olha só a irresponsabilidade, como é que essa gente, para tentar escapar da cadeia, eles são capazes de colocar a integridade do território nacional sob esse tipo de ameaça, né? Enfim, a gente vai ter mais desdobramentos dessa história.
Mais tarde eu voltarei aqui para vocês para mostrar coisas que estão acontecendo no mundo muito semelhantes às que estão iniciadas agora pelo governo norte-americano contra o Brasil. Repercussão eleitoral nisso? Muita gente do campo bolsonarista vai achar que isso foi uma boa. Mas logo, logo, as pessoas que estão observando o que está acontecendo vão ver que não aconteceu absolutamente nada. Não vai ter americano aqui em favela, não vai ter em comunidade, não vai ter prisão espetacular, não vai ter absolutamente nada disso. Porque se acontecesse alguma coisa parecida, olha, nós teríamos aqui no Brasil uma situação absolutamente incontornável a partir da perspectiva das Forças Armadas aqui no Brasil, né? A conferir. Vamos olhar, eu acho que a poeira vai dar uma baixadinha aí, vamos ver qual será o comportamento do presidente Lula e do governo. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau.